país está perdendo os jovens para o tráfico de drogas? Como evitar essa tragédia social? A resposta está numa parceria inédita que criou em Belo Horizonte o Centro de Atendimento ao Adolescente Infrator, o CIABH, tido como de referência nacional. Este é o principal tema do Pensamento Jurídico de hoje, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com a juíza titular da Vara Infracional da Infância e da Juventude da capital mineira, Valéria Rodrigues. Ela é juíza há 18 anos e já passou por 6 comarcas: Conselheiro Lafayette, Piranga, Passa Quatro, Miraí, Miradouro, Araxá, Muriaé e agora Belo Horizonte. Doutora Valéria, obrigado por mais essa participação aqui no Pensamento Jurídico. Obrigada pelo convite. Ainda no programa teremos a presença dos quadros Pensamento Universitário, no qual estudantes de Direito fazem perguntas à nossa entrevistada sobre o tema do programa. E também o quadro Pensamento Literário, em que nossa entrevistada faz uma indicação de leitura. Doutora Valéria, quando um jovem, um adolescente, se desvia para o mundo do crime, é muito difícil trazê-lo de volta? Não, acho que muito pelo contrário, porque o jovem, né, a criança e o adolescente são pessoas ainda em desenvolvimento de personalidade, de caráter. Então, o trabalho técnico, o tratamento desse jovem, ele é muito mais eficaz quando a gente já trabalha com uma pessoa adulta que já está formada a sua personalidade. É preciso, então, de uma intervenção, não é assim? E imediata, né? Exatamente. Agora, o que leva o jovem a se desviar? São vários fatores, imagino. Mas as causas, a origem está sempre em casa? Não, o problema do adolescente na prática de ato infracional, as causas a gente define hoje como motivos psicossociais. Não é só o problema social da falta de emprego, da estrutura familiar. Existe um problema psíquico primeiro dele, um problema interno dele de não saber lidar com as adversidades. Então, ele de uma forma negativa, ele pratica atos contrários, ilícitos, como uma forma de chamar a atenção para si. Lógico que os fatores sociais colaboram, agravam essa situação de facilidade para entrar no mundo da criminalidade. E o que faltaria a cada ocorrência é alguém dizer está errado, está certo. O que a gente tem que ter, a família, é essa percepção, porque, por exemplo, às vezes numa mesma família, onde tem vários filhos, um filho só vai para a criminalidade. Por que os outros não vão, se vivem no mesmo ambiente, têm o mesmo carinho, as mesmas dificuldades? Por que os outros estudam, trabalham e aquele filho foi para a criminalidade? Por isso que a gente fala psicossocial, porque não é só problema social. Tem primeiro a parte psicológica daquele adolescente que não está sabendo lidar com os problemas dele. Doutora Valéria, uma vez nesse desviado, cometendo o ato infracional, qual a melhor maneira de lidar com o adolescente infrator? A prevenção, a repressão? Eu acho que tem que ter as duas coisas. A prevenção, que é importante, a gente ter políticas públicas para atender o anseio dos jovens, que eles necessitam de uma boa educação, de esportes, né, de cursos profissionalizantes, eles têm que estar sempre assessorados dessas políticas públicas. E a repressão, ou seja, nós temos que mostrar para os jovens que a prática de atos ilícitos gera uma responsabilização penal. Não há esse mito da impunidade como é propalado por aí. Quer dizer, é importante educá-lo e também puni-lo quando cometer esse ato ilícito, esse ato infracional. Sim, sem deixar aquela sensação de impunidade, especialmente para ele que cometeu esse ato. E é muito importante isso para a formação dele, ele ser responsabilizado pelo ato que ele praticou. Doutora Valéria, a sociedade compreende isso ou vê com desconfiança essa tolerância das autoridades para com os jovens, os adolescentes, crianças, enfim, a questão dos menores? Olha, apesar, infelizmente, do nosso estatuto já está com quase 20 anos, nós vivemos ainda a cultura do Código de Menores. A sociedade desconhece o estatuto, ela desconhece essa responsabilização, porque ainda existe esse senso que se passa de muita impunidade, que aquele velho chavão, eu sou de menor, não acontece nada. E não é bem assim, existe sim uma responsabilização. O que precisa é o Estado estar aparelhado, estruturado para executar isso, que é o que está ocorrendo aqui em Belo Horizonte. Vou trazer para a senhora aqui um exemplo recente aí, um caso que teve comoção até nacional. No último dia 24 de fevereiro, no Rio de Janeiro, a Justiça decidiu conceder um estado de semiliberdade para um daqueles assassinos do garoto João Hélio, que aos 6 anos foi arrastado
cerca de 6, 7 quilômetros no Rio de Janeiro, morrendo no Rio de Janeiro, e agora ele recebe essa medida, digamos, protetiva ou socioeducativa. Os pais protestaram contra essa decisão. Como é que o senhor avalia essa situação? Olha, pelo que as informações que eu tive através da imprensa, o rapaz, um dos autores da morte do João Hélio, já cumpriu os 3 anos de internação, que é o que a lei determina. Agora ele teve uma progressão de medida para semi-liberdade. Então, o cumprimento da lei está correto. O que a gente observa é uma manipulação, desculpa pela imprensa, de sentimentos, porque João Hélio nós temos todos os dias, não só é aquele caso. Acredito que se não acham justo a punição que ele recebeu, porque ele está sendo responsabilizado, uma modificação da lei. Não podemos criticar a atitude do judiciário, porque o judiciário do Rio de Janeiro está cumprindo estritamente o que está no estatuto. Da mesma forma como nós vemos adultos todos os dias praticando homicídio, apesar de receberem 12, 16 anos de pena, só cumprem 3, 4 anos. Então, o que nós precisamos rever é essa forma de execução, tanto das medidas socioeducativas, como a lei de execução penal, onde beneficia demasiadamente o preso. Muito bem. Doutora Valéria, eu vou fazer um pequeno intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco a senhora comentasse um pouco sobre essa questão da legislação. Se deveria mudar, se seria mais rigorosa, ou se está de acordo, aguardando melhores resultados. E também vamos falar no bloco seguinte sobre essa parceria inédita que criou em Minas Gerais, em Belo Horizonte especificamente, esse Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Infrator. A gente volta em instantes.